O Alto de Páscoa é uma das produções mais tradicionais desse período em Araçatuba e este ano chega a 13ª edição com um tema provocativo: quem é esse? A Igreja Amor e Cuidado prepara um espetáculo que vai muito além do teatro ou da interpretação. É uma experiência que mistura arte, fé e reflexão. E para falar sobre tudo isso, a gente recebe hoje o pastor Fabrício Eduardo, que é pastor executivo das igrejas Amor e Cuidado e também o pastor responsável pelo Alto de Páscoa. Pastor Fabrício, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma honra recebê-lo. Bom dia, é um prazer poder estar aqui com vocês, uma honra para mim também poder estar compartilhando algo que Deus tem feito através da nossa vida lá. Pastor, conta pra gente o que o público pode esperar do Alto de Páscoa deste ano, o que torna essa edição especial? Todo ano a gente baseia num tema, né, que a igreja propõe para nós e montamos o espetáculo, que a história sempre é a mesma, porque é sempre a história da ressurreição de Jesus, porém a gente sempre tenta trazer de uma forma criativa e diferente a cada ano a forma de passar a mensagem de Jesus na vida, no coração das pessoas. E esse ano, mais uma vez, a gente usou a criatividade, mudou um pouquinho a forma de contar a história e com certeza tem algo novo para que as pessoas compreendam, né, a mensagem de quem é essa pessoa que pode transformar a nossa vida. E esse tema do quem é esse é uma pergunta forte. O que vocês querem provocar no público com essa reflexão? Tem algumas coisas na nossa vida que a gente sempre tem algumas buscas, né? A gente sempre, em certo momento da vida, começa a se perguntar, começa a refletir quem nós somos, aonde devemos estar, e algumas pessoas até questionam se Deus existe, não existe. E essa pergunta realmente é provocativa para levar a pessoa a entender que de fato ele existe. Mas para que a gente conheça quem é esse, nós precisamos romper algumas coisas do nosso eu, da nossa vida, e a gente vai basear esse ano a história bastante na vida de Pedro, né? O apóstolo Pedro, para poder entender muitas coisas da nossa vida que nós precisamos mudar, romper dentro de nós, para conhecer de fato quem é Jesus. E muitas pessoas veem como um espetáculo, mas vocês deixam claro que é uma experiência. Qual é a diferença? A diferença é o ambiente que nós provocamos ali, até por estarmos dentro de uma igreja. Então, o espetáculo que nós montamos, ele é, na verdade, um chamariz para que a pessoa viva o ambiente que a gente vive ali dentro da igreja. O ambiente dessa presença de Deus. Esse é um diferencial, porque a pessoa ela pode assistir um espetáculo em qualquer lugar, mas quando ela está ali dentro da igreja, ela sente o ambiente da presença de Deus naquele lugar, e isso muda tudo, né? Porque ali na verdade não é só um espetáculo, é até um culto, onde nós fazemos ali em adoração ao Senhor. E tem quanto tempo de duração mais ou menos, pastor? 1h30. E essa 1h30, ela é a representação ali, é a apresentação do Alto de Páscoa, ou tem também um culto ali em algum momento, no começo ou no final? Não, é só a apresentação mesmo, né? No Alto de Páscoa a gente separa esse tempo só para fazer a apresentação. A gente no início ali dá só uma introdução, né? Para poder receber todo o pessoal. E a 1h30 é o tempo total da nossa apresentação. E o Alto de Páscoa, como o senhor mesmo disse, ele percorre toda a história de Jesus, do nascimento à ressurreição. Então, como que vocês conseguem transformar uma história que já é tão conhecida para muita gente, apesar de que tem muita gente que ainda não conhece? Sim. Acho que como pastor, você sabe muito melhor do que eu, até que tem muita gente que procura a igreja, que quer se converter e passou, sei lá, décadas, viveu por muitos anos sem conhecer profundamente essa história de Jesus ou ter intimidade com essa história. Mas mesmo para quem conhece, como que vocês conseguem transformar em algo novo, impactante? Dentro desse tema que Deus coloca no nosso coração, a gente começa a pensar quais cenas, quais histórias bíblicas encaixam dentro da forma que a gente quer passar. Então esse ano, na verdade, nós vamos passar de uma forma rápida até da criação. Então, mas é bem rápido, a gente inicia lá na criação,
passa bem rápido ali pelo Antigo Testamento. Do mundo ali. Isso, exatamente. Vocês começam literalmente do começo esse ano. Exatamente. Cada ano é um pouco diferente. Esse ano nós vamos começar da criação, mas nós vamos passar rapidamente ali pelo Antigo Testamento e já iniciamos na história de Jesus. E dentro da história de Jesus, como eu disse, a gente vai, baseado na vida bastante de Pedro esse ano, a gente vai colocar alguns momentos históricos ali, onde ele passou por uma busca pessoal para conhecer quem é essa pessoa que estava ali do lado dele o tempo todo. Ou seja, às vezes a gente não consegue, num primeiro momento, criar uma identificação com Jesus, porque a gente acha que é um modelo, às vezes, inalcançável, mas quem estava à volta dele, a gente observa que eram pessoas muito parecidas com a gente, inclusive, né? Com certeza. E a gente percebe que nessa humanidade, nós precisamos mudar muita coisa dentro de nós para poder perceber quem é essa pessoa que está o tempo todo do nosso lado, disposto a caminhar conosco, querendo estar conosco, nos ajudar em todo momento, e porque é desejo do coração do próprio Deus a nossa transformação. Mas é preciso que a gente enxergue algumas coisas, queira algumas coisas e mude algumas coisas dentro de nós primeiro, para poder aí sim viver essa experiência com Deus ao nosso lado. Se você tivesse que escolher uma transformação que a maioria das pessoas precisa passar, qual seria? Olha, eu diria da religiosidade. A palavra religiosidade pode ter alguns sentidos, né? E para algumas pessoas o sentido de estar dentro de uma igreja, por exemplo. Mas para nós que vivemos uma vida já dentro da igreja, a gente percebe que a religiosidade, no sentido da palavra que eu quero trazer aqui, ela chega a ser algo ruim, porque muitas vezes o ser muito religioso até nos afasta de Deus do que nos traz para perto de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso no Alto de Páscoa, e o maior exemplo bíblico são os fariseus que viviam ali na época, que tinham muito conhecimento de Deus, da palavra de Deus, mas não puderam perceber quem era Jesus que estava ali do lado deles. Eles não conheceram quem era esse Jesus por conta da religiosidade. Então, eu acho que essa é uma questão importante que precisamos mudar dentro de nós para poder perceber Deus ao nosso lado. E até olhar para o nosso irmão, para outra pessoa, com um olhar com mais empatia, com mais amor, para a gente observar ali que são pessoas, todo mundo é igual a gente, né? Ninguém é melhor ou pior que ninguém. Algumas pessoas estão mais evoluídas, vamos dizer assim, mas todo mundo tem essa mesma chance. Com certeza, é o olhar que Jesus tem, que não é um olhar nesse sentido religioso. Ele olha todos da mesma forma, ama da mesma forma e quer que todos caminhem com ele da mesma forma, sem distinção, sem diferença. E a religiosidade, ela traz essa separação, né? Que pessoas podem ser melhores umas que as outras e que nem todas poderiam chegar perto de Deus, quando na verdade todos têm esse acesso. Muito julgamento muitas vezes também, né? Com certeza, exatamente isso. Nós estamos recebendo aqui hoje o pastor Fabrício Eduardo. Ele é pastor responsável pelo Alto de Páscoa da Igreja Amor e Cuidado. Tem muitas perguntas que eu ainda quero fazer para ele. A quantidade de voluntários que são mobilizados é uma estrutura gigantesca. Detalhes sobre as apresentações também. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo, tá, pastor? E daqui a pouco a gente continua essa conversa. Agora são 7h32. O Jornal da Manhã Araçatuba na Jovem Pan vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Jornal da Manhã Araçatuba. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. A
informação que você precisa, quando e onde quiser. Tudo sobre Araçatuba e região na palma da sua mão. Seja bem-vindo ao mundo das notícias do jornal O Liberal. Receba no WhatsApp um jornal completo. Política, entretenimento, esporte, lazer e muito mais. Ligue 18-2103-5050 e se cadastre. Jornal O Liberal, onde informação verdadeira é tudo. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba. Parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho. E ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Esta é a Jovem Pan. Number 1. Zum, 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 tô navegando. Com Netplay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais. Com estabilidade outra já não quero mais. Olha que zum, 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 eu tô voando. Sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa, você vai ter a melhor internet e suporte vai ter. E pra você, você vai ter alegria pra navegar com a Netplay, vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. Netplay, a queridinha da cidade. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981 62 0495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. 104,3. Araçatuba é Jovem Pan. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Unisalesiano, experiência reconhecida, resultados comprovados. No Unisalesiano Araçatuba, você encontra mais do que ensino de qualidade. Encontra propósito, estrutura de ponta e professores que inspiram. São 21 cursos de graduação pensados para formar profissionais completos e preparados para o mercado. Medicina entre as 6 melhores do Brasil. Psicologia e medicina veterinária em primeiro lugar no estado de São Paulo, com nota máxima no MEC. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora são 7 horas e 37 minutos, nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3, Jovem Pan, a número 1 do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou a Suelen Giron. Bom dia, eu sou o Jonathan Alves e reforço que você pode ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook ou mesmo pelo canal no YouTube Suelen Giron.
Suelen Giron. E você pode enviar a sua mensagem pra gente pelo YouTube, pelo Facebook. Mande o seu alô, mande o seu bom dia pra gente, que a gente gosta muito dessa interação com os nossos ouvintes. E temos mensagens aqui, ó. O Guilherme Laluce, do podcast Vocação, mandando bom dia, desejando uma boa semana. Estive com o Guilherme no sábado, gravamos um programa, um episódio para o Vocação. Tive a honra de ser entrevistada e quando for ao ar, eu aviso aqui meus ouvintes. Leonardo Bedinarchuk também, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Everton Santos, provedor da Santa Casa de Araçatuba, já mandando bom dia logo cedo. Ivone Vieira, da Central de Costura, ela comentou aqui, ó, bora transportar a terra de hoje. Ela tá falando sobre a frase do dia, que dizia que transporte um pouquinho de terra todos os dias e um dia você terá uma montanha. O importante aqui é a constância. Não é aquilo que a gente faz uma vez e depois nunca mais. É aquilo que a gente faz um pouquinho todos os dias que transforma a nossa vida. Marcos Zoada, da EAN, muito bom dia. A EAN é a Associação de Arquitetos e Engenheiros da Alta Noroeste Paulista. Reginaldo Cruz, do Atende Fácil, bom dia, Regis, também aqui com a gente. Vitor Stabile, uma excelente semana para você também. A Linda, do Acarajé da Linda, também falando mais uma semana, vamos viver e não sobreviver. Mandou um cheiro para todo mundo. Ela que é baiana, arretada. Silvinha, grupo da Clínica Casa de Fisioterapia, também está aqui com a gente. Luci Ferreira Galego. Rodrigo Treco, muito bom dia. Dando seu alô aqui também para o pastor Fabrício. Nós estamos recebendo aqui hoje o pastor Fabrício Eduardo, ele que é responsável pelo Alto de Páscoa da Igreja Amor e Cuidado. Vamos mandar um abraço aqui também para Isabel Panini, bom dia, um beijo, Bel. Para Nayara Bianchi e as filhinhas dela também muito lindas. Nelson Ricardo, jornalista, também bom dia. Ney Ferracioli, gerente da Associação Comercial, todos os dias acompanhando aqui o Jornal da Manhã Araçatuba. E se você não segue ainda a Ásia Araçatuba, começa a seguir no Instagram, no Facebook, porque a Ásia tem desenvolvido muitas palestras, muitos treinamentos extremamente interessantes de graça. Você que reclama aí que a situação tá difícil, mas não tem dinheiro para pagar e tudo mais, quando tem um evento assim, com grandes nomes, com conteúdo riquíssimo, de graça, você vai? Então, fica a dica. Começa a seguir a Ásia lá e continua acompanhando o Jornal da Manhã Araçatuba, porque a gente sempre informa sobre esses eventos. Fabrício Castilho, do Centro de Tradições Culturais, também sempre aqui com a gente. Bom dia. Doutora Fernanda Carrenho também está por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. E Oscar Saito Neto, da HS Bond, também mandou. Ele escreveu assim, ó: devagar e sempre sem pressa de ser feliz. Tem que ser feliz no processo, né? Não dá pra gente querer esperar alguma coisa pra gente ser feliz. Quando eu fizer tal coisa, quando eu conquistar tal coisa, aí eu vou ser feliz. Pois é, mas isso pode demorar. Ou às vezes você pode conquistar, perceber que isso não é a garantia de nada. Então, desfrute aí do processo. Edivaldo Alves Cabral, pai do Jonathan, também está aqui. Ele escreveu: cheguei. Muito obrigado pela sua audiência. Agora a gente vai continuar aqui a entrevista com o pastor Fabrício Eduardo, que está aqui falando com a gente sobre um espetáculo que já virou tradição aqui na nossa região, que é o Alto de Páscoa da Igreja Amor e Cuidado. Pastor, são mais de 1.500 voluntários envolvidos, é isso mesmo? Chegamos próximo desse número, né? Somando a participação não só das pessoas do palco, backstage, mas o envolvimento de toda a igreja para que o evento aconteça durante toda essa semana. É uma estrutura gigantesca. É uma grande estrutura. As apresentações começam hoje e vão todos os dias dessa semana, até sábado, é isso? Exatamente, de hoje até sábado, sendo sexta-feira no feriado e no próprio sábado, 2 apresentações. E quase tudo esgotado já, praticamente esgotado. Esgotamos tudo esse fim de semana, acabou as últimas esse fim de semana agora. E quem está ouvindo, e são 2.000 pessoas por espetáculo, é isso, exatamente, né? No público. Isso, é muita gente. Quem está ouvindo a gente agora e fala, ai, mas eu queria tanto participar, tem um jeitinho, dá para fazer um milagre ali? Pode ser que a pessoa consiga, talvez, principalmente no início da semana. Tem algumas pessoas que às vezes tentam chegar lá porque a troca do ingresso foi 1 quilo de alimento. Então, de repente, você chegar lá com 1 quilo de alimento, não estará na fila principal de entrada, mas tem uma fila de espera
de repente pode ser que perto do horário de começar, tendo algumas vagas ali, às vezes pode ser que consiga. Porque às vezes a pessoa falta, né? São 2.000 pessoas, não necessariamente todas vão. Alguma tem um imprevisto, alguma coisa, aí acaba não conseguindo ir. Principalmente no começo da semana, que é um pouco menos concorrido, mas pode ser que consiga ir entre hoje e amanhã. Então, quem não tem esse ingresso ainda e está interessante seria ir hoje ou amanhã. De preferência. Sexta e sábado é impossível. É, né? Mais difícil. Mais difícil. Pastor, e o público? Para quem nunca foi e fica na dúvida, precisa ter uma religião, algum conhecimento bíblico para assistir? De forma alguma. Na verdade, até melhor aqueles que querem... até pessoas que amam artes, né, que gostam de ver espetáculos musicais, e pessoas que querem conhecer mais a Deus, né, independente de religião, se tem, se não tem. Na verdade, o propósito é alcançar todas as pessoas mesmo. Não precisa ser já uma pessoa que é da igreja Amor e Cuidado. Pode ser de outras igrejas ou outras religiões também. Com certeza, com certeza. E para quem já foi em outras edições, vale a pena ir de novo? O que muda de um ano para o outro? Sim, porque sempre muda a forma de contar a história, né? Como eu falei, a história é a mesma, mas a forma sempre é diferente. A gente pega pontos da história diferentes, músicas diferentes, tudo muda, né? Então, para quem gosta, sempre vale a pena poder estar lá de novo. Eu tenho pessoas que eu conheço que todo ano... bate cartão lá. Já estão lá na fila do gargarejo ali na frente, com certeza. Pastor, e tem alguma cena ou momento que costuma impactar mais quem assiste? Normalmente a crucificação, né? Para a maioria das pessoas é um impacto um pouco maior. Até o momento, apesar de conhecermos a história, mas um momento um pouco mais tenso, né? E que marca um pouco mais a história de Jesus. E o que não pode faltar, até porque é o tema da Páscoa, é a ressurreição em si. Então, são duas partes assim que nunca faltam e que dá todo o entendimento do que é, na verdade, a Páscoa, né? A crucificação, aquilo que ele passou por cada um de nós, mas depois a ressurreição, que é o que nos dá a garantia de que ele é um Deus vivo até hoje e que está entre nós. Pastor, e muito se fala sobre vivenciar a presença de Deus. E o que vocês mais escutam das pessoas depois que elas assistem ao Alto de Páscoa? Elas nos dão justamente esse feedback de que, de fato, elas foram tocadas de alguma forma, não só por aquilo que viram, mas justamente por aquilo que sentiram. Então, estar numa igreja é esse ambiente diferente da presença de Deus. Então, quando elas estão ali, muitas pessoas são tocadas antes do espetáculo. Só o fato de estarem lá, de chegar numa igreja, nesse lugar que já normalmente toca a vida das pessoas. Então elas já começam a ter uma experiência desde o momento em que elas entram lá. E depois, ainda completando com o espetáculo em si, então a gente ouve muitos testemunhos de que de fato elas entenderam a mensagem que foi passada. E a expectativa nossa desse ano, até por conta do tema Quem é Esse, é de fato no final ter esse feedback das pessoas falando que conheceram quem é essa pessoa depois de ter essa experiência. A Páscoa muitas vezes ela acaba sendo associada só à tradição comercial. Como que o alto ajuda a resgatar o verdadeiro significado? Justamente trazendo o entendimento real. Esse ano, inclusive, nós vamos passar numa história bíblica de forma rápida também, mas falando qual foi a primeira Páscoa, contando a história de como ela iniciou na história. Então, quando a gente coloca isso no musical, nós estamos dizendo para as pessoas realmente olharem para o sentido original. Hoje em dia, apesar de ter realmente um apelo comercial, mas as pessoas lá no fundo elas sabem que tem algo realmente por trás, que tem uma história, que tem um sentido maior. Então ali a gente na verdade reforça isso, traz à tona para que, apesar dela passar junto com a família, e talvez até ela depende disso no comércio, às vezes a pessoa tem isso, né? Mas ela não perder lá no fundo
o real sentido e conseguir viver isso, orar, conversar com Deus, até porque todos nós temos acesso para poder ter a nossa oração, conversar com Deus e deixar Ele continuar ministrando na nossa vida, não só numa oportunidade como essa, mas todos os dias. Para o cristão, a Páscoa é a data mais importante? Eu não diria mais importante, porque Deus ele está conosco todos os dias. Então, todos os dias que estamos com o Senhor, ele se torna importante. Mas no sentido de data especial, eu diria que sim. Porque ela retrata justamente o sentido de estarmos aqui hoje, né? De saber que temos um Deus que é vivo. E a Páscoa, ela retrata exatamente isso. Então, eu acho que nesse sentido de uma data que vai trazer o sentido real para nós vivermos a nossa vida, eu diria que sim. Pastor, e para quem está ouvindo a gente agora e talvez esteja passando por um momento difícil, por que vale a pena viver essa experiência? Porque o único que pode transformar é Jesus. A gente pode tentar em tantos lugares, com tantas pessoas, com tantas religiões, placas de igreja diferentes, mas na verdade o único que pode nos ajudar é Jesus. A palavra diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar até o Pai a não ser por Ele. Então, essa esperança a pessoa pode sentir desde agora, até antes de estar lá no musical, mas saber que vai encontrar realmente Jesus lá e já alimentar essa esperança no coração, porque não tem outra resposta. Normalmente a gente procura em tantos lugares, né, uma resposta para a nossa vida, mas a gente só vai encontrar a resposta realmente em Jesus. Essa semana é um convite à reflexão, é um convite a uma reforma íntima? Com certeza, porque isso pode mudar, é a data especial que nós falamos, mas que pode mudar o restante do ano, pode mudar todas as outras datas, né, e o sentido para cada pessoa. Nós estamos conversando com o pastor Fabrício Eduardo, ele é responsável pelo Alto de Páscoa da Igreja Amor e Cuidado, um espetáculo belíssimo. Eu estou muito curiosa, eu confesso que eu nunca participei, mas esse ano eu quero lá conhecer. E as imagens são lindas, o Instagram da Igreja Amor e Cuidado, o Jonathan está colocando na tela. Coloca para mim, Jonathan, só para eu ler, por gentileza. Tem 2 Instagrams que você pode seguir. É do Amor e Cuidado, é só você colocar lá na sua busca, no Instagram, Amor e Cuidado, ou Alto de Páscoa AC, de Amor e Cuidado. Então, você procura no Instagram Amor e Cuidado, ou Alto de Páscoa, Amor e Cuidado. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube e Facebook Suelen Giron, o Jonathan está colocando na tela agora as imagens aí da preparação de Jesus antes ali, né, no momento em que ele vai ser crucificado, que ele leva a cruz. São voluntários, são atores? Quem são essas pessoas ali? Essa produção toda, esses maquiadores, é tudo muito caprichado mesmo, hein, pastor? São todos voluntários. Nós já estamos fazendo Alto de Páscoa, essa é a 13ª edição. Então, ao longo do tempo, Deus tem mandado pessoas ali para nossa família espiritual, pessoas que têm servido e vão crescendo, aprendendo ali, estudando. Então, hoje nós temos realmente em todas as áreas profissionais, porém que estão ali como voluntários, né, da igreja, servindo nesse Alto de Páscoa. Então, ali literalmente todos são voluntários, apesar de que alguns profissionais em suas áreas de atuação, mas como voluntário nesse espetáculo nosso. Impressionante, o Jonathan tinha colocado essas imagens aí, você que não viu, vai lá ver. Então, reforçando, os ingressos que deverão ser trocados por 1 quilo de alimento, eles estão esgotados oficialmente, mas quem estiver ouvindo a gente agora, ficou interessado, ficou tocado, pode tentar chegar lá hoje, amanhã principalmente, que são dias mais tranquilos. Sexta e sábado já é mais difícil, né? Pode tentar chegar lá com 1 quilo de alimento, que talvez consiga uma vaga. Sempre tem alguém que às vezes tem um imprevisto, né? Sim, com certeza. E também vai ser transmitido ao vivo, pastor. Como que vai ser transmitido? Conta pra gente os dias e como faz pra assistir. Quem não conseguir ou quem não puder sair de casa, por qualquer motivo que seja, tem que estar doente nesse momento, ou enfim, não tem como ir de alguma forma, pode assistir de forma online também. Como faz? Nós temos a nossa transmissão que já acontece pelo canal da Igreja Amor e Cuidado no YouTube. Então é só entrar
no canal da igreja Amor e Cuidado pelo YouTube, e nós vamos transmitir as 3 últimas apresentações, que vão ser na sexta-feira às 20 horas e depois no sábado às 17 e às 20 horas também. São as 3 últimas apresentações que serão transmitidas. Elas vão ficar gravadas ou não? É só a transmissão ao vivo? Depois a gente faz uma edição final e a gente deixa disponibilizado por um tempo também. Pastor, então se você tivesse que resumir rapidamente para quem está ouvindo a gente agora, o que a pessoa leva depois de assistir ao Alto de Páscoa, o que você diria? Aquilo que mais importa para nós, a presença de Deus. Como eu disse, a gente busca tantas coisas na nossa vida, algumas satisfazem por um momento, só que a satisfação de Jesus ela é diferente porque ela é permanente, ela é até o fim, ela é para sempre. Então, se você está precisando de uma resposta e ainda não encontrou, eu posso garantir que nós temos uma resposta essa semana para todo mundo que quer encontrar algo novo e quer ter esperança na sua vida. Muito bom, nós estamos recebendo aqui o pastor Fabrício Eduardo, ele é pastor executivo das igrejas Amor e Cuidado e também o pastor responsável pelo Alto de Páscoa da igreja Amor e Cuidado, que está na sua 13ª edição, já são mais de 10 anos fazendo o Alto de Páscoa. Pastor, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, sejam sempre bem-vindos aqui. Muito obrigado, para mim é um prazer também, obrigado pelo convite, que Deus abençoe vocês aqui também. Amém. Bom, fica o recado para você que já viu aí que os ingressos estão esgotados, mas se você tentar hoje e amanhã, que são os dias mais vazios, talvez você consiga. Mais vazios não, que esgotaram depois os ingressos, né? Porque já tá tudo esgotado. Mas talvez você consiga. A gente sabe que Deus age aí na vida das pessoas de formas misteriosas. Então você que se sentiu tocado, vá. Talvez você consiga, viu? A partir de hoje, 30 de março, com apresentações até o dia 4 de abril. Se não conseguir também, você pode acompanhar pelo YouTube da Igreja Amor e Cuidado na sexta-feira e as 2 apresentações do sábado. Uma oportunidade para viver uma experiência diferente e mais profunda nessa Páscoa. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias de hoje, vá lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Aproveita para se inscrever e ficar por dentro das novidades. Quer dar tchau, Jonathan? Não? Aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que está na sua loja de apps. Muito obrigada pela audiência, continue na Jovem Pan, vem aí muita música boa, pop rock, tenha uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu